Amigos do Mosaico, que alegria retornar a casa. Aliás, essa casa que sempre nos acolheu e agora, aos 57 anos, estamos aqui na pracinha. Com quem? Com o Rony Gottlieb e a Eliana Gutmann. E com quem nós vamos entrevistar? O Rony, não é, Eliana? Hoje vai ser uma alegria. Agora é a nossa vez de devolver, né? Não é isso, não é? Exatamente. Família Gottlieb, muito especial, que com certeza norteou a nossa carreira até hoje e com certeza lembranças maravilhosas do seu Francisco, Dona Raquel e toda a família. E o Rony, com certeza. Rony, me conta uma coisa. Depois do senhor Francisco, como foi tocar o Mosaico? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao Alberto, muito obrigado à Eliana, que são apresentadores que fizeram a diferença para o Mosaico alguns anos atrás. Alguns anos, tá certo, Eliana? Poucos. Poucos anos atrás. Eu era morena na época. E que aceitaram o convite de começar as comemorações de 57 anos do Mosaico fazendo uma entrevista invertida aqui na nossa pracinha. Então, eles que normalmente entrevistavam as personalidades, pessoas interessantes do Mosaico, vão hoje entrevistar alguém que, na verdade, não tem tanto interesse assim, mas eu acho que para comemorar vale a pena essa inversão. Respondendo a tua pergunta, o Mosaico, desde o falecimento do meu pai, já tinha dificuldades com os patrocínios, que aliás não mudou no correr dos anos. E a primeira vontade, a vontade da cabeça vamos tirar um problema da frente, e já eram 50 e poucos anos de programa, vamos deixar por aí. Mas aconteceu o seguinte, o contrato com a emissora ia até o fim do ano. Eu tinha que ir até o fim do ano com o programa. E assim que eu meio que tomei as atividades que eram do meu pai, veio uma sensação de obrigação com a memória do meu pai, com a comunidade. Sem dúvida. No sentido de não deixar o programa parar. E conforme o ano foi terminando, eu comecei a pensar que eu vou ter que pedalar um pouco mais para manter o programa no ar. Então, eu só vou te dizer o seguinte, continuar o programa do meu pai é lembrar dele todos os dias. Sem dúvida. E eu acho que um programa que tem o selo do Guinness, como é o Mosaico, que é o programa mais antigo da televisão brasileira, isso aqui é um prêmio, é o resultado de todos esses anos do trabalho do seu Francisco, de toda a dedicação que ele teve com esse programa, e eu acho que você tem que render essa memória, sim, sem dúvida. E ainda é ininterrupto, né? Ininterrupto. Nós passamos pela TV Excelsior, nós passamos pela TV Tupi, nós passamos pela TV Cultura, depois nós passamos um bom período de tempo na Gazeta. Foi a que a gente atuou, inclusive. Isso. E aí os programas de venda pela televisão e os programas evangélicos fizeram os preços do espaço subir de tal maneira que nós não pudemos continuar na televisão aberta como nós gostaríamos. Agora, Rony, já que nós abrimos esses 57 anos, aliás, muito obrigado pela honra, o prazer e a alegria de participar desse momento especial. Quem são os principais apresentadores que passaram pelo programa Mosaico? Bom, eu provavelmente vou cometer alguma injustiça, porque é bem capaz de eu não lembrar de todo mundo. Eu acho que nós temos que começar com o próprio Salomão Júnior, que apresentava o programa Mosaico de rádio e que ajudou meu pai logo no início, assim como a Nancy Rosenchan, que era secretária do meu pai e também foi apresentadora. Daí, os nomes são os mais variados e famosos. Quer dizer, nós vamos de Eliana Gutmann e Alberto Danon, passando por Ney Gonçalves Dias. Exatamente. E Boris Casoy e Abrão Loventhal, Nissim Ramaui. Nissim Ramaui apresentou o Mosaico. Ana Rosa. A Ana Rosa. Mauro Zuckerman. O Mauro Zuckerman. A Adi. Enfim, tem uma seleção de gente que soube ou aproveitar a experiência do Mosaico em suas carreiras, ou acabou fazendo carreira, como é o caso do próprio Boris, e do Fred, meu filho,
que era o produtor-apresentador, dentro da própria televisão. Eliana e Rony, vocês não sabem, eu acho que eu nunca falei, é importante que eu fale e renda essa homenagem. Se não fosse o seu Francisco, eu acho que eu não estaria no jornalismo. Eu fiz engenharia civil na Poli e eu sabia que eu era curioso. Eu sabia que eu gostava de diversos assuntos, eu não sabia se eu ia para medicina. E quando o seu Francisco me convidou, eu vi que era isso que eu gostava de falar de todos os assuntos. Então, seu Francisco, de onde o senhor estiver, ó, amo o senhor sempre. Como eram feitas as conexões com Israel? Porque a gente tinha muitas matérias que vinham de lá. Como é que era feito Bom, isso? eu imagino que uma parte do nosso público deve lembrar de uma coisa chamada o telefone fixo. O telefone aquele pretinho. Fixo. Isso, aquele pretinho que a gente virava o disco. Muito bem. O Emanuel Corinaldi. Emanuel Corinaldi. Diretamente de Israel. Exatamente. Emanuel gravava por telefone e nós colocávamos uma imagem fixa do Emanuel na tela e parece que isso funcionava. Eu vou dizer o seguinte, o conteúdo do que Emanuel contava naqueles 1,5, 2 minutos, era tão interessante, era tão magnético, que não importava muito que a imagem dele ficasse fixa no ar. E acho que era essa maneira que nós encontrávamos naquela ocasião para fazer uma externa com um correspondente à distância. Porque era também a única forma que a gente tinha na época de trazer notícias de Israel fresquinhas, bem fresquinhas. Coisas que tinham acontecido 2, 3 dias antes, que naquela época era fresquinho. Não é essa facilidade que a gente tem hoje de apertar um botão, já está em Israel, com a imagem, com o som, com tudo. Então era uma forma muito calorosa de trazer notícias fresquinhas de Israel para o Brasil. Eu vou completar dizendo o seguinte, como o mundo mudou, as conexões mudaram e tudo ficou muito, muito mais rápido, e você tem toda a razão, quer dizer, apertou um botão, você sabe exatamente o que está acontecendo em Israel agora. O Mosaico também teve que se reciclar e nós descobrimos uma nova vocação, que é a de comentar as notícias que você pode encontrar instantaneamente, mas não necessariamente entende o contexto. E eu acho que nós temos feito isso, se a gente olhar os nossos números nossos números no YouTube e tal, eu acho que nós temos feito isso com um certo sucesso. Parabéns. E essa é a vantagem hoje, de você poder pegar o YouTube e ver o programa que de repente você perdeu. Isso é muito bacana. Isso é maravilhoso. Eu acompanho no YouTube o Mosaico, né? Porque às vezes no horário eu não consigo, mas no YouTube é muito interessante. Agora, Rony, nós estamos agora falando dos 57 anos do programa Mosaico na TV, mas ele começou no rádio e depois ele voltou ao rádio. Gostaria que você falasse um pouquinho do programa Mosaico de rádio. Eu vou falar, mas nós vamos dar uma paradinha para fazer um comercial. Alberto, respondendo a tua pergunta sobre o programa de rádio, nós começamos em 43, meu pai e meu avô, e o Mosaico, programa Mosaico, porta-voz da coletividade israelita, era a assinatura dele, era o Pletzel eletrônico da comunidade. Então, você ouvia Yiddish Shul para saber quem nasceu, quem casou, quem faleceu. E era uma época em que as notícias vinham por cabo, pelo rádio, eventualmente estavam no jornal no dia seguinte, ou levava dias para vir uma notícia. Nós estávamos exatamente no meio da guerra. É isso que eu ia dizer, em 43 a guerra estava no auge. Bem no meio da guerra. Por sinal, tem uma curiosidade, né? Nós tínhamos um governo, eu vou dizer razoavelmente, não sei se se aplica, razoavelmente fascista, que era o governo do Getúlio. Isso. E tinha um monte de gente, para não dizer outra coisa, mal intencionada. O programa, ele era um pouquinho em português, mas principalmente em Yiddish. É claro. Muito bem. O Serviço de Inteligência do governo chegou à conclusão que o programa Mosaico trabalhava para o inimigo. Opa! Que o programa, e tirou o programa Mosaico do ar, porque achava que alemão e Yiddish eram a mesma coisa. E deu um certo trabalho para convencer a administração do senhor Getúlio Vargas
de que nós estávamos do lado certo da história. Não tinha nenhum judeu, provavelmente, no governo naquela certeza. época. Nós tínhamos supostamente um amigo dos judeus, que seria Oswaldo Aranha, não é? Muito bem. Mas, de qualquer forma, o Mosaico passou por esse tipo de percalço e se transformou numa referência. Eu me lembro como criança que se eu ia ao Bom Retiro com meu pai, o meu pai não podia andar alguns metros porque ele tinha que parar, ele tinha que contar alguma coisa, ele era cumprimentado. Ele era assim. E você pode imaginar que eu, como criança, achava isso a coisa mais chata do mundo, que ficava lá parado enquanto os adultos conversavam. O programa deu tão certo que em 61 ele decidiu que ele ia tentar fazer um programa de televisão ao vivo, com 1 hora de duração. Corajoso. E é importante dizer o seguinte, ele não tinha, evidentemente, os recursos e não havia patrocinadores que topassem a parada, exceto Moisés Kaufmann, que era o presidente da federação e que na ocasião era o presidente e um dos sócios da Tabacol, que disse o seguinte: Francisco, você começa o programa, o primeiro ano nós pagamos ele para funcionar e você se vira para arrumar os outros patrocinadores. O patrocinador seguinte, por sinal, foi o Expresso Ring. Olha, eu lembro bem. E o Expresso Ring tem uma curiosidade interessante ali. O Sr. Leon Pfeffer, que era um apoiador também do programa e depois também entrou com recursos, ele assistia ao Mosaico no domingo. Quando ele viu que apareceu esse Expresso Ring, ele mandou chamar Isaac Ring, que era o dono do Expresso, e falou: eu vejo que você faz São Paulo, Rio, Petrópolis. Nós temos negócios entre São Paulo e Rio. Nós queremos fazer a Suzano trabalhar com vocês. Uau, e o Isaac Ring arrumou um bruta de um cliente por ser patrocinador, Olha, que delícia. patrocinador do Mosaico. Bom, o resto é história. O Mosaico continuou mais um bom tempo no ar, no rádio, até que meu pai achou que o rádio deixava de ser relevante e ele queria se concentrar na televisão. Aí eu preciso fazer mais uma vez uma observação sobre a família Pfeffer, porque quando meu pai quis parar o programa, o falecido Max Pfeffer falou: nós colocamos o que faltar para você não tirar o programa do ar. Mas não foi o suficiente para convencer o Sr. Francisco, e o Sr. Francisco encerrou o programa de rádio. E hoje o que nós temos é esse programa. Mas depois de um tempo ele voltou por um tempinho. Ele continuou, ele não chegou, se ele parou foi brevemente, aí ele voltou, mas o meu pai não quis continuar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Rony, nesses anos todos, o que você lembra de momentos engraçados no programa? O que aconteceu em algum momento, algum programa que deveria ser de um jeito e foi de outro? Conta Olha, pra gente. Hoje é engraçado, na ocasião não foi. Imagino. Nós tínhamos entrevistado, nós estávamos na TV Cultura, e o Boris estava entrevistando o candidato a deputado federal, Davi Lehrer. E antes do programa começar, um panelão de luz caiu e atingiu levemente o Davi. Uau. A entrevista rolou normalmente, nós não estávamos no ar ainda, era ao vivo. Mas depois que o programa terminou, o Davi foi fazer um BO na delegacia, dizendo que ele, como candidato acho que dos sindicatos metalúrgicos, exatamente, havia sido agredido. Meu Deus do céu. Bom, não é exatamente uma tática muito nova da nossa esquerda, se vitimizar e tal. Meu Deus do céu. Mas eu sei que o Boris, no programa seguinte, sem autorização do meu pai, apontou o dedo para essa história e criou um caso, dizendo que o Davi Lehrer, na ocasião, tinha faltado Com a verdade. com a verdade. Essa é uma história. A outra, que eu acho que vale a pena contar, ainda na TV Excelsior, nós tivemos um programa com um coro de alguma escola. Nós tínhamos um coro grande de crianças
que iam cantar uma música ensaiada com o Moacir Franco. O Moacir Franco nunca apareceu. Nunca apareceu. E o meu pai teve que cantar. Mentira! No lugar. Que maravilha! Meu pai teve que Fantástico, cantar. esse é o seu Francisco. Que maravilha! Agora eu vou te contar Ele encantava uma que a mesmo. gente fez num dia que seu pai foi viajar, acho que se não me engano, para a Índia. Foi para a Índia? Eu acho que sim, não me lembro qual é. Ele viajou, tinha muitas coisas que a gente queria colocar no programa e ele falava, não, isso não pode, aquilo não pode, não sei o A quê. gente aproveitou. E ele viajou para a Índia e estávamos com o nosso querido, amado Ricardo Gouveia, Infelizmente que nos deixou perdemos agora. Uma pena, há alguns uma dias. pena. E eu, o Ricardo e o Alberto falaram assim, bom, agora vamos fazer o programa que a gente quer fazer? Vamos. Daí começamos a chamar todo mundo que teu pai não queria entrevistar. E começamos pelo Cacá Rossetti, foi uma entrevista deliciosa. Sim. E, logicamente, vocês têm isso registrado. Claro. E quando ele voltou, ele falou, mas quem chamou o Cacá Rossetti? Ele falou, Fui. fui eu. Aí o seu Francisco só falava no final, Arthur Liebertzeit. Do Libertside. E até, inclusive, a Veja fez uma matéria conosco na época, né? É Foi. verdade. Naquele momento que ele estava Foi, viajando. exatamente. Alberto e Eliana, o nosso programa inteiro só tem 26 minutos. Oh, meu Deus. E nós vamos ter que ficar por aqui. Eu queria mais uma vez agradecer vocês por esse carinho, por essa atenção, para nós começarmos em grande estilo as comemorações de 57º aniversário do Mosaico. Olha, eu só posso te dar os parabéns ao seu Francisco, que Deus o tenha em bom lugar, que criou esse programa incrível e deixou como o herdeiro o Rony para que tocasse isso até 120 anos, se Deus quiser. Rony, muito obrigado pela honra, pelo prazer e pela alegria de a gente poder dar início às comemorações. Seu Francisco, de onde estiver, sempre abençoará a família. Nós seremos sempre gratos. Dona Raquel, um beijo para a senhora e para toda a família. E para vocês, telespectadores, continuem prestigiando o Mosaico, que é a nossa família, a nossa casa, nosso porto seguro. Olha, o que sobrou do Mosaico volta já.